Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. Quarentena, afastamento de entes queridos. Estamos isolados, vivendo uma realidade totalmente diferente de meses atrás. O Brasil fecha suas fronteiras. As principais cidades do país suspendem aulas, fecham shoppings, comércios e restringem a circulação das pessoas. Medidas que têm por objetivo barrar a velocidade de transmissão do novo coronavírus. Estamos todos nos adequando a uma nova realidade. Muitos estão trabalhando em casa e a recomendação é evitar a todo custo sair às ruas. Neste contexto, manter a saúde mental torna-se um grande desafio. Uma pesquisa na China mostra que até 20% da população já apresenta sintomas de estresse pós-traumático, um distúrbio psiquiátrico que pode causar sequelas e sofrimentos psíquicos. Mas como manter a saúde mental diante de tantos desafios? Como controlar o medo, a ansiedade, a saudade? Para conversar sobre este assunto, nós convidamos a psicóloga Patrícia Luz. Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A gente fez questão de fazer um Band Entrevista abordando esse tema, porque as pessoas estão sofrendo muito com essa situação nova, né? Nova para todo mundo, né? Sim. Olá, Renata. Então, esse novo cenário que se instaurou, né, no mundo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é um cenário que tem causado nas pessoas uma ansiedade, um medo, um pavor, né, do que será esse amanhã. Porque, na verdade, nós temos que ser otimistas, porém, muitas das vezes ser otimistas sem saber quando toda essa situação vai passar é mais complicado. É verdade. Então, o que acontece? As pessoas têm desenvolvido alguns transtornos, né? Alguns que já tinham, então esses transtornos acabam ficando mais evidentes ainda, esses sintomas, e com isso nós precisamos dar uma olhadinha a mais na saúde mental. Com certeza. Eu queria que você explicasse um pouco o que é o estresse pós-traumático. O estresse pós-traumático, que é um transtorno, né, que nós chamamos o TEP, que é o transtorno do estresse pós-traumático, ele é um transtorno que ele se desenvolve a partir de um trauma que a pessoa tem, como, por exemplo, um acidente, tanto um acidente natural quanto um acidente, vamos supor, de carro, um desemprego, às vezes algo que aconteceu na vida da pessoa. Algum tipo de violência. Violência, sexual, abuso. Exatamente. E a pessoa começa a desenvolver esse transtorno após o estresse que ele passou e tudo que for similar aquilo que ou que na mente dele seja, né, que ele faça essa Exatamente. associação, né? Ele associa, então ele começa a ter pavor daquela situação. Então é como aquela pessoa que teve um acidente, então ela não vai dirigir, ela fica por um bom tempo sem querer até entrar em um veículo, vamos supor, né? Então o estresse pós-traumático, ele é nada mais do que isso. Você citou aí um exemplo, mas eu queria que você citasse alguns exemplos para que quem está em casa possa perceber. Por exemplo, às vezes a pessoa, pode ser também que a pessoa não se dê conta que ela está passando por um estresse pós-traumático, ou seja, que ela nem se dê conta do trauma, do que causou o trauma. Isso pode também acontecer e apresentar só sintomas? Pode, desde que ela comece desde que essa intensidade também não seja tão ampla, porque se foi uma intensidade maior, ela vai perceber os sintomas, porque os sintomas são muito evidentes, entende? Entendi. E aí vamos falar um pouco também sobre a ansiedade, né? Muitas pessoas estão sofrendo crises de ansiedade e até é interessante que nós falávamos aqui anteriormente que muitas vezes a ansiedade ela gera uma falta de ar e a falta de ar é um dos sintomas do coronavírus, novo coronavírus. Exatamente. Então, muitas pessoas nessa crise de ansiedade, sem conseguir respirar por conta da ansiedade, aí já pode achar que está também apresentando sintoma e aí agrava ainda mais o quadro, né? Exatamente. Porque um dos sintomas de uma crise de ansiedade, já levado aí para um transtorno do pânico, um dos sintomas é a falta de ar. A sudorese, né, o coração muito acelerado. Então, muitas das vezes acontece, e aconteceu, Renata, comigo recentemente, de uma paciente em que ela teve uma crise de ansiedade muito aguda e ela começou a não conseguir respirar. Então, ela associou aquele fato, aquele sintoma, à questão do coronavírus. Então, meio que a crise de ansiedade dela aumentou, porque ela imaginou ali que agora ela estava com um problema a mais e como que ela iria fazer para solucionar isso.
Recentemente, o governo autorizou a possibilidade de médicos, e aí também entra os psicólogos, né? De você fazer os atendimentos via online, né? Que nesse momento é extremamente oportuno. Exatamente. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, mas antes eu quero te perguntar o seguinte, não é todo mundo, Patrícia, infelizmente, que tem acesso a um psicólogo, não é todo mundo que pode pagar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, né? Então, para essas pessoas que estão em casa nos vendo, qual seria a principal recomendação quando está nesse ápice dessa ansiedade, que está no ápice desse desespero, ou nessa crise mesmo? É procurar ajuda, né? E hoje, inclusive, muitas pessoas têm se mobilizado diante da crise, diante da situação, né? Muitos profissionais da psicologia têm se disponibilizado a ajudar essas pessoas, né? Inclusive com os atendimentos online, como você disse, porque o nosso Conselho Federal de Psicologia, ele autorizou esse atendimento, né, online dos profissionais como uma proteção mesmo aos profissionais, aos próprios pacientes, para que eles procurem esse método e não, os que já fazem tratamento não interrompam o seu tratamento. E vamos supor, igual você disse, uma pessoa que não faz tratamento e de repente ela está entrando em uma crise agora, né? Porque é tudo muito novo, às vezes fica até um pouco assustador. Mas aí ela precisa entender, né? Ela pode sim procurar nas redes sociais, ver, tem muitos casos, né? Até aquele Janeiro Branco, eles estavam, muitos profissionais... De prevenção ao suicídio, né? Exatamente, eles estavam se cadastrando e oferecendo atendimentos gratuitos, online, para esse momento agora dessa crise, né? Então, essas pessoas, elas precisam sim procurar ajuda, porque está havendo também uma confusão entre o que é isolamento e o que é uma solidão. Esse isolamento, ele é apenas uma medida de proteção, né, para não disseminar esse vírus no momento da crise, né? E que, por sinal, a gente faz um parênteses, é extremamente importante as pessoas ficarem em casa, né? Extremamente importante. Fiquem em casa, né? Procurem métodos, estratégias. Eu sei que é um momento muito novo, até difícil de se controlar, né, de conduzir essa nova situação, mas se a pessoa começar a apresentar algum sintoma, ela tem sim que procurar ajuda, né, e procurar se alimentar de informações que não sejam fake news. A gente vai falar um pouco sobre isso também, que é muito importante. Isso. E olha só, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote aí o nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí que a gente espera você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as consequências do coronavírus para a nossa saúde mental. E a nossa entrevistada é a psicóloga Patrícia Luz. Patrícia, nós falávamos aí, você especificamente falava sobre essa questão das fake news, que podem, geralmente, aumentam ainda mais a ansiedade, né, com essas notícias mentirosas. Sim, porque a fake news, ela vem com uma informação falsa, muitas das vezes, embora ela tente apresentar um conteúdo verdadeiro, porém não é. Né? Essa semana, por exemplo, assim que eu recebi um áudio em um grupo falando que o ministro, uma voz do áudio do ministro, né, da Saúde. E Mandetta. Em seguida não era a voz do Mandetta. Inclusive ele agiu muito bem, pronunciou. Porque ele veio a público, convocou a imprensa para falar. E aí, me perdoe fazer um parêntese aqui, Sim. A gente tem que destacar o importante papel da imprensa. Porque assim, o que você recebe por WhatsApp pode ser verdade, mas pode não ser verdade. Por isso, a imprensa tem esse papel fundamental. Né? Enquanto que a gente pede para todo mundo ficar em casa, nós estamos aqui, toda a equipe aqui da Band, a gente fazendo esse esforço, trabalhando para poder levar notícia verdadeira para quem está em casa, né? Então, assim, nós pedimos às pessoas que procurem fontes seguras, né? A imprensa, a mídia televisiva, nessa hora, ela está procurando, né, dar esse suporte à população com as informações atualizadas, com informações precisas, mas são informações que não vai trazer esse apavoramento social nas pessoas. Até porque o que a gente sempre vem falando não é motivo de pânico. Nós não precisamos entrar em pânico, porque o pânico ele só vai piorar ainda mais a situação. O que a gente tem que ter é cuidado.
E aí os cuidados são esses que todo mundo já sabe. Lavar as mãos constantemente, usar álcool em gel se não tiver água e sabão, porque o efeito é o mesmo. E, acima de tudo e sobretudo, evitar sair de casa, né? Exatamente. Ficar em casa é uma medida crucial agora para a disseminação desse vírus, para que não haja um contágio, né, em massa, é uma forma de conter. Com né? certeza. E o ministro Mandetta falou claramente sobre isso, que muitas pessoas são sintomáticas, outras são assintomáticas. Então, a gente precisa agora, se é o mínimo que a gente pode fazer, por que não ficar em casa? Por que não achar que isso é um exagero, né? Como muitas pessoas pensam, nossa, isso é um exagero, eu não posso sair da minha casa, eu não posso me deslocar. Eu estou bem, não estou sentindo nada. Bem, exatamente, mas a gente não sabe, né, como que está isso, como que está essa situação real, não tem como mensurar isso. Não tem como mensurar. E é importante que as pessoas compreendam o seguinte, porque o que o governo quer, o que o mundo quer, é diminuir, reduzir essa curva. Porque imagine se todo mundo ficar doente, não tem hospital para todo mundo, não tem leito para todo mundo, não tem respirador para todo mundo. E isso muitas vezes independe de idade, mas pode ser a minha mãe, pode ser a sua mãe, os nossos avós, os nossos entes queridos. Então, a ideia, a intenção é tentar diminuir essa curva alta, né? Por isso a importância de ficar em casa, independentemente, não estou sentindo nada, ótimo, fique em casa. E aí a gente vai entrar numa outra questão também, que é a questão de você passar o dia inteiro dentro de casa. É importante ter uma rotina? Sim. É importante agora que as famílias criem uma nova rotina, um novo cronograma, né? Porque você imagina a situação, os pais muitas das vezes estão trabalhando home care e aí eles levam esse trabalho, então tem que ter um horário, porque agora tem uma atenção, tem os filhos, né? As crianças, os adolescentes. Agitadas, com energia. Os bichinhos de estimação, ou seja, está todo mundo ali meio que confinado. Desafio, né? Conviver realmente em família, né? Exatamente. Então, aproveitar esse momento de uma forma mais otimista, não achando que isso, nossa, que coisa ruim. Não, aproveite esse momento, você está em família, você está em contato com os seus filhos, né, com os seus amigos, esse contato virtual é importante também. Né? Faz uma videochamada, é um novo momento, então a gente precisa olhar para esse momento não apenas como um caos, como um colapso, porque senão vai entrar o desespero, vai entrar a angústia e daqui a pouco não tem como lidar com essas emoções tudo misturadas. Então, o que é importante? Que nós criemos estratégias, né, com a nossa família, com os nossos filhos. Eu tenho acompanhado as redes sociais, né, muitas pessoas têm sido muito criativas com jogos, com circuitos da academia em casa, o pai fazendo ali com o filho, né? Então, isso também promove a interação, né? A interação social. Então, esse isolamento, ele não tem que ser visto apenas como algo ruim. Ah, eu não posso mais sair, eu estou confinado. Não, não é nada disso. É um momento em que nós podemos também aprender com o outro, aprender com a nossa família, né? Interagir, sim, com as redes sociais, né? Ter cuidado com as fake news, né? Para que a gente não venha alimentar sentimentos negativos e desenvolver distúrbios, né, emocionais que às vezes a pessoa nem apresentava. E algumas vezes também é importante você se manter um pouco distante do noticiário, no sentido de não ficar vendo constantemente o que está acontecendo, os números aumentando, o número de infectados, o número de suspeitos. Exatamente, porque se você ficar muito nesse ritmo, acompanhando o tempo todo, você pode ser contaminado, né, emocionalmente com as suas emoções, porque o nosso cérebro, ele capta informações negativas mais rápido do que as positivas, né? E às vezes essas informações, elas vão disseminando na nossa mente transtornos mesmo e emoções e sensações que são muito nocivas, né? A nossa saúde física e mental também. E outra, Patrícia, assim, tem muita coisa legal, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Tem uma onda de solidariedade na internet, de artistas fazendo shows. Esses dias eu ouvi muito interessante a Ivete Sangalo fazendo um show na cozinha da sala dela, né? Com o marido, com o filho. São vários artistas fazendo shows
para você ver, tem pessoas declamando poemas, enfim. E outra coisa muito interessante também, que a gente até fez uma reportagem esses dias, que são as pessoas usando as sacadas dos apartamentos. Eu chego, me arrepio, porque é muito bonito isso. Sim. Essa onda de amor, essa onda de solidariedade, Exatamente. né? Fazendo shows e tentando passar otimismo para as pessoas. Então, assim, na vida, eu costumo dizer, e isso é óbvio, a gente tem opções. Você pode olhar o lado negativo das coisas, mas você também pode olhar o lado positivo das coisas, porque sempre vai ter, né? Uhum. Eu concordo piamente com você. Inclusive, no meu condomínio, por exemplo, essa semana teve um momento, né, em que todos saíram para a janela. É bonito isso. Começaram a cantar, tocar instrumentos, né? Você ameniza a tensão do momento, tira o foco do problema e a gente começa a dar solução. Sim, criativa, né? Porque, às vezes, se ficar apenas no foco do... O problema já foi instaurado. Sim, existe, então, tá aí. Ele está aí. A gente não pode mudar por enquanto, né? Você não precisa fingir que não está acontecendo. Não é isso. Você está consciente. Só que aí, agora, o foco é o quê? É a solução. Então, se as autoridades nos pedem o mínimo, né? Porque olha só, quantos profissionais envolvidos, médicos, enfermeiros, todos os profissionais da saúde, né? As próprias autoridades governamentais, a imprensa, todo mundo está envolvido. Sim. Então, aquele envolvido diretamente, uns indiretamente e outros indiretamente. Então, aquele que não tem o vírus, que não precisa sair de casa, ele está envolvido indiretamente. Então, por que não ficar em casa? Por que não entender esse momento, né? Respeitar esse momento e também ser empático com o outro, porque isso é empatia. Com certeza. Né? A partir do momento em que eu penso no outro, eu estou sendo empático com ele, dizendo, eu posso pelo menos não contribuir para a disseminação do coronavírus. Isso mesmo. E olha, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode e deve participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote aí o nosso WhatsApp, 999769204. E agora a gente faz mais um breve e último intervalo, é bem rapidinho, não sai daí que eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre as consequências do coronavírus para a nossa saúde mental. E a entrevistada de hoje é a psicóloga Patrícia Luz. Patrícia, nós falávamos aqui sobre a questão da rotina. É importante você fazer uma espécie de um cronograma mesmo, assim, principalmente para as crianças, talvez? Não, você tem tal tempo para ficar no videogame, porque também se deixar elas ficam o dia inteiro no videogame e isso também não é interessante. É importante criar uma rotina, não, essa hora a gente vai brincar de forma lúdica e estudar também, porque várias escolas estão mandando os conteúdos, né, de forma virtual. Então, é importante não achar que estamos em férias, de fato? Sim, porque, na verdade, não estamos em férias, pois né? E, então, nós temos que condicionar o nosso cérebro a essa rotina, até porque quando nós voltarmos, né, à rotina normal, nós vamos estar já prontos para voltar à ativa, né, vamos se dizer. Então, o que eu sugiro? Que os pais, né, que as pessoas elaborem uma rotina sua, muito parecida com a que você já tem, né? E você faça as adaptações. Por exemplo, a hora que essa família está todo mundo junto, né? As escolas estão suspensas as aulas. Algumas estão mandando os conteúdos, né? Mas a maioria não está funcionando. Então, crie um hábito de estudo com o seu filho, peça para ele ler um livro, fazer uma leitura. Olha, de tal hora a tal hora você vai ficar dedicado aqui aos estudos, né? Vai pegar ali uma videoaula que fale sobre aquela matéria, que seja português. E tem várias também. Tem várias, tem muito conteúdo. E aí essa criança, para que ela não fique o tempo todo conectada aos eletrônicos, né, à internet, às redes, e que ela continue com a rotina, né, meio que adaptada, mas que ela não perca esse costume, né? E, por exemplo, os pais que estão trabalhando em casa, então, falar, olha, esse momento eu vou estar trabalhando, esse momento você vai estar fazendo aqui o seu estudo, no momento, na hora do almoço, nós vamos nos reunir, né? Se for o caso, junta todo mundo, vamos fazer esse almoço aqui, cada um faz uma coisa para que haja uma interação, né, entre eles.
O momento de jogos, né, brinquedos, tabuleiros, atividades pedagógicas, lúdicas, é muito importante para os pais, né? A internet também disponibiliza muitos jogos, muitas atividades, muitas coisas, às vezes, que a pessoa tem ali de pintura. Vamos todo mundo pintar aqui, todo mundo junto, faz aquela roda, né? Então, isso é muito importante para que as pessoas não pensem que esse isolamento é algo assim que veio paralisar e ficar o tempo todo ocioso. Sim. Né? Inclusive, eu vi algumas notícias de algumas mulheres que estavam com a sua autoestima baixa, porque disseram que já ganharam peso, essas coisas. Então, é um momento também da gente pensar na nossa alimentação. E exercício, dá para fazer exercício em casa? Fazer exercício em plataformas em casa, também, né? Exatamente, fazer circuitos que possam ser feitos ali com a família, né? Não vai prejudicar ninguém. Né? E, ao contrário, vai beneficiar, né? Fazer refeições mais leves, diminuir um pouquinho o carboidrato, comer, né, comidas mais leves, porque querendo ou não, Renata, nós acabamos ficando sedentários, né? Sim. Porque está só naquela rotina, então não posso sair, não posso fazer minha caminhada, meu passeio. Então a gente precisa ser criativa agora e utilizar dessas estratégias, né? Que vão agora apenas agregar, somar e tirar aquela ociosidade, porque querendo ou não, ociosidade também aumenta a ansiedade. Sim, com certeza. E uma coisa que você falou, que eu concordo plenamente, que esse, sobretudo, pode ser um momento de aprendizado, né? Da gente se redescobrir, da gente redescobrir o contato com os nossos filhos, porque posteriormente a gente vai conseguir entender melhor, né, o que essa doença nos trouxe de ensinamento, porque é um ensinamento para todos nós, sem dúvida nenhuma. Sim. Então, muitas vezes, a gente estava vivendo uma vida tão corrida que os pais mal têm tempo para os filhos, mal tinha tempo para os filhos, para os pais também. Então, ainda que seja por uma videoconferência, como a gente falou, tem gente que está falando todo dia, por exemplo, com a mãe ou com o pai, e que não falava. Exatamente. Né? Então, é um momento de aprendizado. E quanto mais leve, na medida do possível, a gente puder levar esse momento, que vai passar, gente, vai passar. E se a gente ficar em casa, se a gente cumprir as recomendações, a gente vai conseguir passar da forma mais rápida e melhor possível, né? Sim, exatamente. É promovendo, como você disse, essa leveza. Não precisa ficar essa coisa pesada, né? E eu quero que as pessoas entendam que elas não podem confundir um isolamento físico de um isolamento emocional. Perfeito. Existem diferenças, entende? Então, esse momento é apenas um isolamento físico. Então, eu fico quietinha na minha casa quando eu posso, evito, né, ficar me deslocando, estou interagindo com a minha família. É um momento de muita reflexão, de muito aprendizado. Vai abrir uma comunicação com esses pais, com esses filhos, com esses amigos. É como você disse, tinha gente que nem falava, né, com os pais, e hoje, todo dia, deixa eu chamar aqui um vídeo, conversar. E isso também vai ser um aprendizado para que nós, seres humanos, aprendamos com as lições negativas também. Porque as coisas ruins também nos ensinam algo, né? Talvez até mais, né? Exatamente. Do que as coisas positivas. E o ser humano, ele é um ser de relações. Por isso que assusta o isolamento, porque, principalmente o brasileiro, né? Muito afeto, né? A gente se viu ali, eu já ia te abraçar, você viu? Então, a gente não pode, a gente precisa separar esse momento do isolamento físico, né? Sim. Porque a gente tem essa cultura ocidental do abraço, do beijo, né? E já tem muita gente mandando lá os posts, quando acabar isso, eu vou te abraçar muito, eu vou te beijar. Pois isso é. Tão gostoso. E a gente beija muito, né? Minha mãe é engraçada. O beijo dela é assim, ó. Ela faz assim, ó. Faz assim, faz assim. Aí eu falei... Ela está usando uma nova metodologia, né? Uma estratégia exatamente para o momento, né? Então, quantas pessoas você pode interagir? A tecnologia nos ajuda muito. Eu fico pensando, Patrícia, se a gente não tivesse essa tecnologia nesse momento... Né? Se fosse na época aí seria... do orelhão. Sim, menina, complicadíssimo. Não é? Então, a gente tem que olhar o lado positivo das coisas mesmo. Exatamente. Então, a gente precisa aprender, né, a nos adaptar.
né? Aí entra uma palavra que é muito da psicologia, que é a resiliência, né? É você desenvolver a resiliência, não se desesperar, não é momento respirar de desespero. fundo, né? Faça um exercício de respiração. Meditação também é muito legal. Meditação é muito válido. Tem aplicativos também que ensinam a meditar. Muitos. Ouvir uma boa música, aproveitar para colocar a leitura em dia. Tem tantas palestras também legais. Palestras online. De todas as religiões também. Leitura, gente, tão importante a gente ler. Exatamente. Filmes, vários filmes, plataformas de filmes aí, se eu não me engano, estão até abertas algumas plataformas. Exatamente. Então, assim, tem várias coisas. Tem, para que a gente torne isso mais leve, que isso passe o quanto antes, né? E que nós venhamos a aprender com esse momento agora, que tudo na vida passa, né? É uma tempestade, mas que se todos se unir, né, na sua casinha, no seu lugar, fazendo o seu papel, fazendo a sua parte, nós vamos vencer essa batalha. Com certeza, como diz o poeta, mas é claro que o sol vai voltar, vai voltar, né? a brilhar. Vai brilhar. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação aqui. Tenho certeza que ajudou muita gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata, foi um prazer. E o Band Entrevista de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado. Eu espero você. Aproveite sua semana, tenha cuidado, fé e confiança. Estamos juntos nessa. Tchau, tchau.